Vamos lá, seus caras. Segundo ano, Colégio Delta. Vamos continuar fazendo exercícios de eletrólise. Eletrólise ígnea, eletrólise aquosa, lei de Faraday. Aquela última foi rochada, hein? Chance de aparecer uma daquela no Enem. Pequenininha, mas vamos relembrar aqui de novo, ó. Aqui. Vamos lá. Pá. Então, olha só. Aqui do slide atual. Deixa eu deixar só minha cara aqui no cantinho. Deixar minha cara aqui no cantinho. Então, olha, chance de aparecer uma questão rochadona dessa no Enem, tendendo a zero. Mas está aqui, né? Olha, geometria espacial, pode aparecer separado no Enem. Pô, área de uma figura, de um quadrado, lado vezes lado. Secão, ué, o que eu fiz aqui? Secão, por que aqui você multiplicou por 6? Pô, mas que Zé tela, hein, caras? Secão, por que aqui você multiplicou por 6? Por que aqui você multiplicou por 6? É porque o cubo tem 6 faces. Aí a gente depois, com essa área lateral das 6 faces quadradas do cubo, a gente calculou o volume da camadinha de ouro que vai revestir ele. Camadinha de cobre. Volume é a área da base vezes a altura. Ele te deu a altura aqui, a espessura da camadinha de cobre. 6 vezes 10 menos 2, 0,06 centímetros cúbicos. Com a densidade e o volume, a gente calculou a massa de cobre que vai revestir. Com a massa de cobre, o cálculo estequiométrico, calculamos a quantidade de carga elétrica que precisa passar pelo circuito para reduzir esse tanto de cobre. Com a carga elétrica e a corrente, a gente calculou o tempo. Questão trabalhosa. Vamos lá na 3. Vamos. Vai e volta. Já fizemos questão no semestre passado. Agora essa de novo. Olha essa questão 3. Júlio do Secão. Júlio do Secão. Olha, aqui, em 2 oportunidades nos últimos 12 anos do Enem, apareceu a eletrólise ígnea da bauxita, né? Que é o processo utilizado para arrancar o alumínio lá do minério dele. Então aqui, o alumínio é largamente usado na produção de latinhas de refrigerante e cerveja. Chegou a rir, hein? Janelas e portas. Papel de alumínio, tá. Industrialmente, ele é obtido através da eletrólise ígnea do óxido de alumínio, extraído da bauxita. No processo são usados eletrodos de grafite que são gastos durante a eletrólise. Mas por que ele vai ser gasto? Ele não é inerte? É o perigo dessa eletrólise. E substituídos por eletrodos novos a cada 20 dias. O uso de eletrodos de grafite gera um subproduto que acarreta intensificação do efeito estufa na atmosfera. Ué, por quê? Vamos falar. Em 2 oportunidades apareceu a eletrólise ígnea da bauxita no Enem. As 2 eletrólises ígneas mais famosas é a do cloreto de sódio, que a gente fez de exemplinho, e essa aqui. Então vamos. Não importa se o exercício é de eletrólise ígnea ou eletrólise aquosa. Tá no exercício de eletrólise, a primeira coisa que você vai fazer vai ser identificar os íons presentes lá na cuba eletrolítica. Identificar os íons presentes. Aqui, ó, óxido de alumínio. Esse cara, não decorei a fórmula do óxido de alumínio. Não precisa decorar a fórmula de nenhuma base de arrenos, estudou comigo ano passado, de nenhum sal, estudou com o Ronde, de nenhum óxido iônico. Fórmula de compostos iônicos você escreve pela carga das espécies. Revisou NOx comigo esse ano. Qual que é o NOx do alumínio em qualquer substância composta? 3+. Qual que é o NOx do oxigênio? Em qualquer substância que não seja peróxido, superóxido, nem fluoreto, 2-. A carga do ânion vai virar índice do cátion. A carga do cátion vai virar índice do ânion. Então o óxido de alumínio vai ser o quê? Al2O3. Sólido. Só que aqui na eletrólise ígnea, a gente não utiliza o composto sólido, a gente utiliza o composto fundido, derretido através do aquecimento. Estudou no primeiro ano, vamos revisar ano que vem, que a fusão de todo e qualquer composto iônico causa a sua dissociação. A quebra da ligaçãozinha iônica. Os professores chiques não gostam de falar que quebra a ligação iônica. Fala assim, separação dos íons pré-existentes no cristal. Ué, é a mesma coisa? Para mim separar os íons, eu tenho que quebrar a força eletrostática. Tem que quebrar a ligação iônica. Tá bom. 2Al3+,
mais 3O2-. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Depois que você identificou os íons, você vai escrever as semi-reações. Esse é o padrão de resolução das eletrólises ígneas ou aquosa com eletrodos inertes, eletrodo de grafite ou de platina. Primeiro identifica os íons, depois você escreve as semi-reações. Aí uma questão de canetão dessa aqui fica mais rochada. Aquela da prova foi facinha, hein? Era só inverter a de menor potencial e igualar os eletrinhos. A maioria acertou. Aqui, caras. Agora, eu vou escrever a semi-reação que ocorre lá no cátodo e a semi-reação que ocorre no ânodo da cuba eletrolítica. Fundamento da eletrólise. O cátion que apareceu aqui na primeira etapa vai ser reduzido lá no cátodo. Amigos, o alumínio 3+, vai ser reduzido. O que é redução? Recebimento de elétrons. Então a gente escreve os eletrinhos nos reagentes. Eu chamava de Papai Noel da eletroquímica, né? Aí vocês falou lá do pica-pau, fica mais massa também, pica-pau. Elétrons escritos nos reagentes estão sendo recebidos. Portanto, isso aqui é uma redução. Secão, como é que eu sei o tanto que ele vai receber? Olha para a carga. 3+ vai receber 3 eletrinhos. Agora o ânion vai ser oxidado. Esse O2- viraria O ao perder 2 elétrons. Oh. Por que eu falei que viraria O ao perder 2 elétrons? Porque não existe O. Qual que é a fórmula do oxigênio que nós respira? O ou O2? O2. Então, para virar O2, eu vou precisar de 2 mols desse ânion. Se cada mol desse ânion liberava 2 elétrons, 2 mols vão liberar quantos eletrinhos aqui? 4 elétrons. Entendeu essa passagem, amigos? Uai, Secão, por que aqui debaixo do alumínio você não pôs um 2 aqui você pôs? É porque o alumínio é um metal. A forma de um composto metálico só é representado pelo símbolo químico do elemento. Agora, o oxigênio é metal, você tem que pôr O2, Cl2, Br2 e 2. Então, olha aqui, a substância formada no cátodo, substância formada no ânodo. Nunca apareceu a escrita de uma equação global de uma eletrólise no Enem. Se vai aparecer, é para ser questão um pouquinho trabalhosa. Me ajuda a escrever a equação global. Escrever a equação global ou equação geral. Não é igual na pilha. Você viu lá na nossa prova 2 semanas atrás. Escrever a equação global de uma pilha é sossegado, filhos. É para ser questão facinha. Você inverte a semi-reação de menor potencial e iguala a quantidade de elétrons quando for necessário. Agora, para escrever a equação global de uma eletrólise, eu não uso só a semi-reação catódica e semi-reação anódica. O nosso material Bernoulli fala assim, ó, deve-se fazer um sistema usando todas as reações envolvidas no processo, depois de igualar o número de elétrons perdidos e recebidos. Olha aqui que essa vai dar trabalho. Quantos eletrinhos a gente está recebendo aqui no cátodo? 3. Quantos eletrinhos a gente está perdendo aqui no ânodo? 4. Eu preciso igualar o tanto de elétrons, seus caras. Então, vou ter que multiplicar essa aqui por 4. Dúvida? Abre o microfoninho ou pergunta no chat. E multiplicar essa aqui por 3. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Aqui, ó, multipliquei aquela lá por 4, não foi? 4 alumínio 3+, mais 12 elétrons, virou 4 alumínio. Multipliquei essa por 3, 6 O2-, vai virar 3 mols do oxigênio, mais 12 elétrons. Agora, olha, nesse sistema aqui a gente está gastando 4 mol de alumínio. Quem que produziu esse alumínio? Foi a dissociação desse óxido. Só que, olha, cada mol desse óxido libera 2 alumínio.
E a gente está gastando 4. Então, vou ter que multiplicar aquela primeira etapinha aqui por 2. Olha, de novo, eu estou gastando 4 mols de alumínio e 6 mols do ânion oxigênio. Tanto o cátion alumínio quanto o ânion oxigênio saíram da dissociação desse óxido. Só que cada mol desse óxido libera 2 alumínio e 3. Como eu estou gastando o dobro aqui, vou ter que multiplicar ela por 2. Olha como que vai ficar. 2Al2, Al2O3, produz 4 alumínio, 3 mais 6, O2 menos. Você estudou lei de Hess com o amigo Luiz. Amigo Luiz. Lembra que a gente não sai cortando a substância que tem de um lado e do outro? Os 12 eletrinhos que eu gastei aqui, eu paguei aqui. Os 4 mols do alumínio que eu gastei lá no cátodo, eu tinha produzido aqui na dissociação do óxido. Os 6 mols do oxigênio que eu gastei lá no ânodo, eu tinha produzido aqui na dissociação. Escreve o que sobrou. Isso é questão rochada. Al2O3 produz 4 mols do alumínio mais 3 mols do oxigênio. Mas, Secão, por que o Enem 2016 para 2017 falou que o efeito estufa na região onde essas indústrias siderúrgicas aqui são instaladas é mais intensificado do que em regiões distantes dela? Por que ele está falando que vai causar efeito estufa na atmosfera também? O que o alumínio e o oxigênio tem a ver com o efeito estufa? Nada. Mas cuidado, seus caras, cuidado. Quem que vai fazer o barulho do relâmpago aí? Cuidado, cuidado. Cuidado. Se fosse aula dos caras, vou até olhar a cara de vocês aqui agora, seus falsos. Se fosse aula do professor de Goiânia, cadê a cara de vocês? Quero ver a cara de vocês. Por que vocês não fez o relampinho? Aqui. Uai, Secão, pôs até a foto aí, ó. Mas você só pôs a foto, mas não fez o relâmpago. Se fosse dos professores de Goiânia, os professores de Uberlândia que vocês têm, tem até professor dos Estados Unidos, vocês iam... Tudo bem. O Thiago, então, vai fazer. Cuidado! Não, que relâmpago mais fraco que é esse seu, Thiago? Não, Thiago. Não, pode tratar de comer uma costela aí. Que Cuidado, os caras de Goiânia, vocês participam, vocês fazem relâmpago, peso. Tudo bem, se fosse o Gilberto, com a vozona grossa dele. Não, tô de mal de vocês. Cuidado, seus caras. Isso aqui apareceu no Enem, brincadeira. Apareceu no Enem de 2015, 16 para 17, que eu falei para vocês. Estava na Federal de Uberlândia uns anos para trás também, não estou lembrado. Estava na Federal do Tocantins. Olha essa particularidade aqui, ó. Olha só. O gás oxigênio, aqui, ó. Não, eu tô de mal de vocês, Vocês ficam rindo aí. O Eduardo, tudo bem, Eduardo. Vou falar pro seu pai quando eu achar ele. Aqui, ó. O gás oxigênio reage, aqui, ó, o gás oxigênio produzido no ânodo, reage com o grafite do eletrodo, com o grafite é carbono, com o grafite do eletrodo, por isso que ele falou que a cada 20 dias tem que trocar do eletrodo, reage com o grafite do eletrodo, produzindo CO2. E aí, você já viu nas aulas de geografia, vocês têm uns professores de geografia massa demais da conta, seus caras. Já viu isso também em aulas de química, viu comigo ano passado, quando a gente estudou química ambiental, produzindo CO2, vírgula, que intensifica o efeito estufa na região. Que intensifica o efeito estufa na região. O efeito estufa na região onde essa indústria é instalada. Esqueci o nome lá da região do Pará, que tem uma indústria
chama Alcon, né? Uma das maiores, eu acho que é a maior indústria que produz alumínio no mundo, lá no interior do Pará, né? Lá no interior do Pará. Aí outro dia, esqueci o canal que teve isso, foi na Cultura. O canal Cultura estava passando isso, o pessoal da região falando do clima que era instalado, que era lá antes e depois da instalação dessa indústria. Interior do Pará já é quente. Quem é de lá já foi passear lá ou é de lá conhece. E ainda tem essa indústria é que intensificou ainda mais o efeito estufa na região. Enem contou essa história. Aí um montão de cara, o que tem a ver o alumínio e o oxigênio com o efeito estufa? Nada. Só que aquele oxigênio produzido lá, olha, ele reage com o grafite do eletrodo. Ficou feio? Sabe que grafite é carbono? Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui porque ficou feio. Então, carbono, grafite, reage com o gás oxigênio, produzindo CO2. Então, vamos ver. A fórmula do óxido de alumínio é L2O3? Verdade. O alumínio metálico é formado no ânodo? Não, o alumínio metálico é formado no cátodo. Falso. O subproduto que causa problemas ambientais é o dióxido de carbono? Verdade. 1 e 3. Opa! A fórmula do óxido... olha a pressa aqui, Secão. Secão apressado. Ele falou que a L3O2. Ficou feio ali, deixa eu apagar. A L3O2. A fórmula do óxido de alumínio é a L2O3. Olha a pressa, rapaz. E pessoal do Rio Grande do Sul querendo enganar a gente. Aqui que tá errado, ó. Tá falso. Então, apenas o item 3 correto. Gabarito, letra D. Beleza, seus caras? Beleza? Então, a 3, vamos lá, para a antepenúltima agora. A 13. No, Federal Tocantins, hein? Federal Tocantins faz umas questões rochadas. Me ajuda. A cromação de novo. Já fizemos exercício de cromação hoje, né? Então, vamos. Lembra, para você cromar uma peça metálica, para você revestir uma peça qualquer com cromo, ou para você fazer a galvanização de alguma peça, lembra, a peça que você quer revestir, você tem que pendurar ela lá no cátodo da cuba eletrolítica. Para quê? O cátion do metalzinho que está lá na solução, nesse caso é o cromo, seja reduzido. E ao ser reduzido, ao virar o metal com o NOx zero, ele prega na superfície. Então, quer fazer uma galvanização, Enem não gosta desses nomes chiques, gosta do nome simples, não gosta de nome de gente, é do nome simples, para fazer essa eletrodeposição, na linguagem mais simplesinha, para revestir uma peça qualquer com um metal qualquer, você vai pendurar a peça que você quer revestir lá no cátodo da cuba eletrolítica. E lá no ânodo da cuba eletrolítica, você vai pendurar um pedaço do metal com o qual você quer revestir a outra peça. Para agilizar o processo e aumentar a eficiência, para não deixar formar bolhas de hidrogênio na superfície da peça que você quer revestir, costuma-se utilizar uma solução diluída de um salzinho que contém o cátion desse metal. Então, você quer revestir de prata? Faz uma solução de nitrato de prata. Você quer revestir de níquel, igual a primeira questão que nós fez hoje? Faz uma solução de nitrato de níquel, aqui nitrato de cromo. Os caras utilizam os nitratos porque todos os nitratos são muito solúveis em água. Vamos ver o que o pessoal do Tocantins falou. Pá, cromada, pá, submetida à passagem da corrente elétrica. Aqui, é submetida à passagem da corrente elétrica durante certo tempo. Até adquirir uma fininha camada de cromo. Me deu a massa molar do cromo, me deu a constante de Faraday. Olha o perigo. Pessoal lá de Palmas, lá do Tocantins, quer que você marque a incorreta. Incorreta, não é só em Palmas não, né? Tem um campus da Federal Tocantins lá em Araguaína. Você que está pensando em medicina, eles abriu turma de medicina lá também. Parece que teve uma moça do colégio aí do curso o ano passado que passou para medicina lá na Araguaína. Aqui, seus caras, pelo Enem, fez o Enem aqui, pá, aqui. E ela era sossegadinha aí no cursinho, ficava calado, levantava a mão de vez em quando, pá, tá lá, seus caras. Daqui 1 ano e meio vou estar contando história de vocês, se Deus quiser. E Deus quer o nosso bem, ué. Né? Só que a gente não pode esconder nossos talentos. Com calor, sem calor, com vírus, sem vírus, nós temos que estudar do mesmo jeito.
e vai dar certo. E depois o churrascão, né, Jesus? É, churrascão. Tá, nós leva um peixe para nós lembrar do Jesus também. Não, tem que lembrar de Jesus toda hora, porque o Jesus gostava do peixe. Aqui, vamos estudar. Incorreto. Enem não vai ter questão assim. O Enem pede a correta. Portanto, a nossa prova também não. Na prova do secão das minhas questões, não. Porque a Lu, a nossa coordenadora, ela fala, professores, ao elaborar essas provas de múltipla escolha, vamos fazer questões parecidas com o Enem, com os principais vestibulares do país. Tá bom? Então, nós vamos perguntar, acerta. Vamos lá. A peça a ser cromada representa o ânodo da cuba eletrolítica. Ah, já tá errado, caras. A peça que eu quero cromar tem que estar pendurada lá no cátodo da cuba eletrolítica. Gabarito errado, letra A. Ah, nem. Vamos ver se está certinho as outras? Para a deposição de 1 mol de cromo, são necessários 3 mols de elétrons. Ah, fiquei sabendo que você estudou ano passado com o professor altão, 1,90 m, 80 quilos, cabelo baixotinho, óculos grandão, bonitão. Se não é mais bonitão, está entre os mais. Quem? Quem? Fala. Você estudou cálculo estequiométrico? Quem? Gilberto? Não. Eu, seus caras. Você estudou comigo que os coeficientes que balanceiam a reação nos dá a proporção sempre, sempre, sempre em mol. Olha o coeficiente aqui. 3. Olha aqui. Então, se a gente fosse escrever por extenso essa reação, a gente escreveria assim. 1 mol do cátion cromo reage com 3 mols de elétrons, produzindo 1 mol do cromo metálico. Então, tá verdade. A massa do cromo depositada pela passagem de uma corrente de 30 amperes durante 965 segundos é 5,2 gramas. Então, vamos fazer rapidinho essa letra C aqui. Ó. Vou calcular a carga. A quantidade de carga elétrica que passa é corrente elétrica vezes tempo. Corrente elétrica, 30 amperes. Tempo, 965 segundos. Vou transformar, não. Vou deixar assim. Agora, qual a proporção do elétron para o cromo? 3 mol de elétron está para 1 mol do cromo. Não se esqueça, amigos do delta, que a proporção estequiométrica está sempre, sempre, sempre em mol. Mas o que a gente tem do cromo? A gente tem a massa. A gente está querendo descobrir a massa. E o que a gente tem do elétron aqui? A gente tem o tanto de Coulomb. 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 Então vamos. 3 mol de elétron. 3 vezes 96.500 coulomb. Está para 1 mol de cromo, 52 gramas. Qual a carga que passa ali pelo circuito? Que eu deixei assim para a gente simplificar. 30 vezes 965 coulomb. Vai produzir X. Usa a matemática a seu favor. Vocês têm os melhores professores de matemática da cidade. 3 por 3, 1. 30 por 3, 10. 965 por ele mesmo, 1. 96.500 por 965, 100. 100. O que vai dar ali? 100, né? 100. 100x, 520. 520 por 100, 5,2 gramas. Olha aí a lei de Faraday, que tem um nome chique, que um monte de menino nem estuda porque acha que é difícil, mas são de 2 tópicos que aparecem demais da conta no vestibular do Enem. Eletrodinâmica, você estudou esse ano com meu amigo Vitinho Carioca. Cálculo estequiométrico, estudou comigo ano passado, e aqui na Físico-Química inteira ao longo desse ano, a gente mexe com cálculo estequiométrico. Você, o Secão e o Luiz. Então tá certo. Aqui, a quantidade de massa do cromo depositado é proporcional à passagem da carga através da solução. Verdade, ué? Olha aqui, amigos. Olha aqui, me ajuda a interpretar. Quanto maior for essa corrente elétrica aqui, maior vai ser a quantidade de carga que passa pelo circuito. Se eu aumentar a quantidade de carga aqui, eu vou aumentar a massa da substância. É lei de Proust, lei das proporções constantes, que você estudou comigo ano passado. Quando a gente varia a quantidade de um composto, a gente varia a quantidade dos outros compostos na mesma proporção.
Ou seja, se eu aumentar a quantidade de carga que passa pelo sistema, onde essa bolinha está pirulitando aqui em riba, você aumenta também a massa que vai ser associada ao processo. Alguma dúvida, seus caras? Vocês estão caladinhos hoje? Estão caladinhos hoje? Aqui, vamos acabar isso aqui. Semana que vem a gente vai para a química orgânica. Porque a gente já viu a físico-química inteira. O Luiz vai terminar... A gente já viu radioatividade ano passado. Você vai terminar o equilíbrio com o Luiz. Você está terminando o equilíbrio molecular. Tem muito trem para ele falar ainda. Ka, Kb, Kw, pH, pOH, acidez, basicidade, hidrólise salina, tampão e KPS. E é muito serviço. E depois vai dar outro tapa na radioatividade e eu falo umas partes da química orgânica. Porque muitos de vocês vão fazer o Enem esse ano como treineiro, então vai ter questão de orgânica lá. A química orgânica você vai acabar de ver ano que vem. Tá bom, seus caras? Cadê? Qual questãozinha que nós faz agora? Essa 4. FAMERP. FAMERP. Faculdades Médicas de Rio Preto. Já falei dessa instituição, é bem legal. Vamos juntos? Olha aqui, ó. Vamos juntos. 10, 12 minutinhos dá tempo. O magnésio é utilizado na confecção, na produção de ligas leves. E outros importantes compostos, como o leite de magnésio, um antiácido estomacal e laxante. A figura representa a obtenção do magnésio metálico a partir da eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. Escreva a equação que representa a redução do magnésio e indica o nome do eletrodo. Vamos escrever a eletrólise inteira. Aqui é aluno do Delta, rapaz. Vamos fazer de um jeito aqui que os corretores lá da FAMERP só vai corrigir essa questão aqui, vai chamar o outro corretor, olha aqui. Esse aqui é lá do Delta de Anápolis. Vamos nem corrigir as outras. Tá. Pode comprar carne pro churrasco. Eu sou vegetariano, você quer? Então compra um macarrão, para nós fazer o macarrão. Exercício de eletrólise, filhos, você faz em 3 etapas. Vamos à primeira etapa. A primeira etapa que você tem que fazer é identificar os íons. Identificar os íons. Os paulistas já me deu o desenho. Mas vamos aqui, seus caras. Quem que é o cloreto de magnésio? É o MgCl2. Sólido. Só que na eletrólise ígnea, nós aquece esse sal até derreter. Faz fazer isso? Não. Ponto de fusão dos compostos iônicos é gigante. Estudou no primeiro ano, vamos relembrar ano que vem, que é o derretimento de um composto iônico causa a sua dissociação. Aqui vai produzir magnésio 2+, mais 2Cl-. Aí você põe aqui um L de líquido, para o cara ver que você é bom de serviço. Segunda coisa que eu vou fazer vai ser escrever as semi-reações. Então eu vou aqui agora escrever as semi-reações. Semi-reações. Reações. A semi-reação que ocorre no cátodo e a semi-reação que ocorre no ânodo da cuba eletrolítica. Para não ter que ficar interpretando o desenho, estuda o fundamento da eletrólise. Qual é o fundamento da eletrólise com eletrodos inertes? Eletrodos que não reagem, eletrodo de grafite ou de platina. É saber que o cátion que apareceu na primeira etapa vai ser reduzido lá no cátodo. Então, aqui no cátodo, quem vai ser reduzido vai ser o magnésio. E o que é redução que a gente viu nos últimos 2 meses? É o recebimento de elétrons. Sendo assim, o eletrinho precisa ser escrito nos reagentes. Ah, secão, então é fácil. É. Como é que eu sei o tanto de elétron que ele recebe? Olha para a carga. Olha para a carga. Ao receber elétron, ele vai virar magnésio metálico. Olha aqui, filhos. Não perguntou, mas lá no ânodo vai sofrer oxidação o ânion. O Cl- viraria Cl ao perder um elétron. Secão, por que eu falei viraria Cl? Porque não existe. Qual que é a forma do gás oxigênio? O2, gás hidrogênio, H2, gás cloro. Cl2. Por que você não põe 2 aqui debaixo do magnésio, seu magrelo? Porque isso aqui é um metal.
E a fórmula do composto metálico, já falei isso hoje, estou falando de novo, só é representado pelo símbolo do elemento. Então me ajuda, para virar 2Cl2 aqui, eu vou precisar de 2 cloretos. Portanto, 2 elétrons. Ele nem perguntou. Ele só te perguntou, indica o nome do eletrodo em que a redução ocorre. Aqui, no cátodo. Então, o magnésio metálico é produzido no cátodo. Agora, olha a letra B que você estudou com o secão também, olha. E tá vendo agora com o professor Gil. Considere que a concentração de HCl no estômago confira ao suco gástrico um pH 2. Ah, não, você ainda não chegou nesse pedaço com o Gil, não. Mas olha aqui adiantando. Falar que o pH é 2 é a mesma coisa dizer que a concentração do H+, é 10 a menos 2. Já começou, com o Gil não, com o Luiz. Já começou a estudar isso aqui com o Luiz? pH, pOH? Estudou ainda não, né? Então, falar que o pH é 2 é a mesma coisa falar que a concentração do H+ é menos 2. Calcule a quantidade em mol de hidróxido de magnésio necessária para neutralizar 100 ml do suco gástrico. Então, me ajuda aqui, ó. Esse H+, ele saiu do HCl. Olha, HCl é um ácido forte. Ele vai produzir H+ e Cl-. Falar que a concentração do H+ é 10 a menos 2 mol por litro, é solução, hein? Misturado com equilíbrio. 10 a menos 2 mol por litro é falar que a quantidade do HCl também é 10 a menos 2 mol por litro. Então, o que a gente vai fazer aqui para acabar essa aula? Aqui, ó. Aqui. Eu vou fazer o cálculo do número de mol do HCl em 100 ml do suco gástrico. E estudou com seus professores de biologia que o suco gástrico é uma mistura de compostos, dentre os quais o ácido clorídrico. Olha a concentração dele aí, 10 a menos 2 mol por litro. Então, olha só, 10 a menos 2 é 0,01, né? Aqui, tanto faz aqui, ó. 10 a menos 2 mol estão presentes em 1000 ml. Que tanto que eu vou ter em 100 ml. 100 ml. Então, o que vai dar aqui, seus caras? 10 a menos 2, aqui, 1000x. 1000x. 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado, 1. 0,001 mol. Ou 10 a menos 3 mol. Se o volume é 10 vezes menor, o número de mol também é 10 vezes menor. Agora, questão zona bonita, hein? Misturou equilíbrio químico, cálculo estequiométrico, eletrólise. Eu vou fazer aqui o cálculo do número de mol do MgOH2 que reage. Do MgOH2 que reage com 0,001 mol do HCl. Lembra? Viu comigo ao longo desse ano passado, com o Luiz também. Aqui, ó. Quer calcular o tanto de composto a partir de outro cálculo estequiométrico? Olha os coeficientes. Olha aqui, 2 mol do HCl, 1 mol do Mg. 2 mols do HCl reage com 1 mol do hidróxido de magnésio. 0,001 mol vai reagir com X. 2x, 0,001. 0,001 dividido por 2 vai dar 0,0005 mol do hidróxido de magnésio. Questão trabalhosa, mas você já estudou com o secão mistura de soluções com reação. Tá bom? Vamos adiantando nossa matéria. Quando chegar a prova, a gente organiza as partes que vai estar.
São só 3 questõezinhas minhas e 3 questõezinhas do professor Luiz. E vai dar certo. Deixa eu ver aqui, que tem uma pergunta aqui. Minha canetinha sumiu. Ué? Seu cara. Ah, tá aqui, achei você. Aqui, ó. Secão, de onde saiu esse 10 a menos 2? Esse 10 a menos 2? Esse aqui? Daqui, ó. Porque esse aqui vocês ainda não estudou com o professor Luiz. Você vai ver aqui, ó. Quando você fala que o pH é 2, a concentração de H+, é 10 a menos 2. Né? Eu acho bom olhar as aulas dos outros professores, né? Aí vi lá que ele está ensinando para você um pedaço do equilíbrio químico, né? Está falando de Kc, de Kp. Aí logo ele vai falar deslocamento de equilíbrio. Depois que ele falar deslocamento de equilíbrio, ele vai para equilíbrio iônico. Isso aqui você vai estudar com ele ainda. Né? Então, falar que o pH é 2 é a mesma coisa falar que a concentração do H+, é 10 a menos 2. É porque é uma matéria, Tamine, que você vai estudar com o professor Luiz nas próximas semanas. Tá bem? Então, não tem jeito de eu colocar uma questão dessa na nossa prova. Aqui, beleza? Então, deixa eu fechar a apresentação. Gorinha, vou mandar esse vídeo com esses slides lá para o colégio. E aí, você conta a logística, só amanhã que eles vão passar para vocês. Tá bem? Então, um abraço, filhos. Boa semana para todo mundo. Fique com Deus. Até semana que vem, seus caras.